Semana passada eu comecei esta série de vídeos com uma brincadeira sobre as 7 razões pelas quais a sua empresa não deve usar mais o vídeo para comunicar e ganhar mais visibilidade, partilhar o seu trabalho, etc. Na verdade, as tais 7 razões eram algumas das desculpas que a gente usa para não começar a fazer uma coisa que na verdade é tão fácil de fazer e que pode ter um impacto tão positivo para a sua empresa, como gravar vídeos e começar uma conversa. Uma das razões que eu usei que eu dei para a sua empresa não fazer vídeos, e que eu já não me lembro se era a segunda, terceira, quarta, e que eu na verdade descartei como se fosse assim uma coisa de pouca importância, eu sei que é uma dificuldade real para muita gente, inclusive para mim mesmo, que é uma coisa que bloqueia um pouco, e é aquela pergunta, né? Por que, se eu vou gravar um vídeo, por exemplo, uma vez por semana, que é o que eu quero fazer nessa série de vídeos, sobre o que eu vou falar? Qual é o assunto? Né? Que conteúdo, para usar a palavra da moda, é que eu vou buscar para manter uma conversa com quem quer que esteja aí do outro lado? Por que será que essa dificuldade bloqueia tanta gente? Por que ela é realmente um empecilho para a gente começar a comunicar? Eu andei pensando sobre isso e a minha conclusão é que, na verdade, a razão é que nós continuamos a olhar para a comunicação, hoje em dia, de uma empresa, como olhávamos e tínhamos que olhar quando a internet e a tecnologia em geral ainda não tinham mudado tanto a comunicação como mudaram nos últimos anos. É que antigamente, eu ainda sou desse tempo, uma empresa comunicar era uma coisa muito complicada mesmo, né? Era preciso, se eu fosse comunicar com publicidade, ou se eu fosse fazer um vídeo institucional, era mesmo uma coisa que tinha muita produção. Fazer um vídeo era caro, pôr um anúncio, publicar, tirar uma fotografia, imprimir, tudo isso era muito caro. E como era muito caro, eu tinha que fazer muito bem, não podia errar. E isso tudo exigia muita produção. Então, eu pensar numa coisa que exigia produção e exigia uma grande reflexão, era como se a empresa tivesse que subir num palco. E eu estava a falar para o público cá embaixo a partir do meu palco. Né? Era uma coisa muito staged, né? Como se diz em americano. O que a comunicação e a tecnologia vieram fazer ao tornar tão mais fácil por qualquer coisa online, por qualquer coisa em público, é que a comunicação deixou de ter que ser essa coisa no palco para poder ser uma conversa. A empresa desce do palco e vem falar com o pessoal aqui embaixo. E numa conversa, normalmente, a gente não tem esse tipo de bloqueio para pensar sobre o que eu vou conversar. Quer dizer, pode haver situações em que a gente a gente entra no elevador com aquela pessoa que a gente conhece mais ou menos e tem aqueles 20 segundos intermináveis que eu fico pensando, e agora, meu Deus do céu, eu vou falar sobre o quê? Mas aí, rapidamente, a nossa cabeça começa a pensar, o que eu sei sobre essa pessoa? 2, o que eu sei sobre mim, sobre a vida, sobre o que está lá fora, que pode ser em comum, que pode ser um assunto em comum com essa pessoa. E numa conversa é exatamente isso que, numa conversa de uma empresa com a sua audiência, com o seu público, com o seu potencial cliente, é exatamente isso que a gente faz. Então, o que eu sei sobre a pessoa com quem eu quero falar? Neste caso, eu imagino que a pessoa que tem paciência de me ouvir até aqui é porque está interessada em algum termo de comunicação. Boa, vou falar sobre isso. O que eu sei sobre essa pessoa ainda? Eu sei que, eventualmente, ela está interessada em dar mais visibilidade à sua empresa. Boa, vou falar sobre isso. Será que eu sei alguma coisa sobre isso? Sei um bocadinho. A minha empresa faz isso, eu não faço mais nada na vida. Se não, ajudar a empresa a ter visibilidade. Então vamos falar sobre esse assunto. Dentro desse assunto, o que interessa, o que pode interessar essas pessoas? Essas pessoas podem ter uma dificuldade em como puxar assunto para ter uma conversa seguida. Boa, é sobre isso que eu vou falar. Então é sobre isso que eu estou falando hoje. Né? Então, a conversa da semana passada foi sobre
o que você deve fazer para dar mais visibilidade à sua empresa. Você deve fazer vídeos. Eu sei que é difícil, por isso eu vou falar das desculpas para não fazer. Hoje eu estou falando de uma dessas desculpas, que é como encontrar assunto. E, em conclusão, aquilo que eu estou dizendo é fácil. É uma conversa em que você fala sobre aquilo que você sabe, sobre o conhecimento que a sua empresa tem. E a sua empresa tem aí um monte de conhecimento que, se você não puser cá para fora, vai estar a desperdiçar, porque é conhecimento que eventualmente pode interessar ao seu público. E na semana que vem, sobre o que eu vou falar? Não faço a menor ideia. Mas se nós nos encontrarmos outra vez, e se você voltar, se aparecer por aqui, seguramente eu vou encontrar alguma coisa que vai nos interessar a ambos. Então, aparece aqui e vamos continuar essa conversa. Abração.